Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Muito bem. Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, né? Quando eu digo ponto culminante é porque a partir de agora nós passamos a contar com a participação do nosso convidado, tá? Os amigos do site, né? Eu sempre, de vez em quando eu falo isso, os amigos do site, a gente só posta no site a parte do convidado. O programa já está no ar há 25 minutos, né? Há 25 minutos já estamos no ar. E agora então valendo também para o site, né? E o nosso convidado de hoje, Vladimir Vitoriano da Silva. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos, né, Vladimir? Vladimir tem sangue de radialista nas veias, né, Oswaldinho? Tá aí. O Vladimir, o pai do Vladimir é radialista, o tio do Vladimir é radialista. O Vladimir também tem uma voz bonita, mas foi esperto, viu? Não quis ser radialista, viu, Oswaldinho? Ele que partiu para a área de recursos humanos e tal. Vamos ouvir os cumprimentos, Vladimir. Nelson, queridos ouvintes e amigos internautas, é um prazer novamente estar aqui presente nesse programa, também participando do site. Estamos aqui agradecendo novamente o convite, viu, Nelson? É muito importante para que a gente faça esse trabalho de divulgação da doutrina espírita e estamos aí à disposição. Beleza. Quando a gente diz que vai para o site, os amigos da rádio, muitos não têm acesso, né, à internet, muitos não têm acesso assim, porque não quer, outros, alguns não podem, lógico, mas a maioria porque não quer mesmo, não gosta de computador, né, vamos dizer assim. Mas é impressionante a penetração, né, que tem, né, os sites, tem a rede Amigo Espírita do Amigo Zé Aparecido, então muito mais, né, forte, atuante, transmitindo ao vivo palestras, 5 palestras às vezes, e seminários ao mesmo tempo, né? E aqui o nosso site também é mais humilde, mas nós fizemos com a intenção de as pessoas que são entrevistadas aqui, as pessoas que vêm aqui abordar temas, né, para a região de Araçatuba, toda a grande região de Araçatuba, São Paulo, através da Rádio Bandeirantes, AM de Araçatuba, né, cobrindo toda a região. São 43 cidades, né, Oswaldinho? 43 cidades aqui, a região da nossa, na macro-região de Araçatuba, né? A intenção minha na época foi, pensei, poxa, vamos montar um site também, aí a gente leva o que as pessoas falam aqui para a região de Araçatuba, a gente leva também para todo o planeta, né? E muitos acessos em vários países do mundo, muitos acessos, logicamente brasileiros ou então pessoas daquele mesmo país que entendem o português, né, logicamente. Mas muitos acessos em vários países do mundo. Tudo na intenção, no intuito de levar a doutrina espírita, para tirar a doutrina espírita de 4 paredes, né, levar aí mundo afora os ensinamentos de Jesus, né, e de Kardec, né, ensinamento de Jesus, passando por Kardec, e até os autores, escritores, espíritos iluminados que nos orientam até hoje. Vladimir Vitoriano da Silva, você falou esse tema lá no Bezerra de Menezes, a semana retrasada, semana passada, né? Quarta-feira da semana passada. E eu não fui, não registrei e tal, e me disseram que foi muito bom, muito bacana. Eu falei, vamos pedir para o Vladimir passar isso para os nossos ouvintes, então, os amigos do site. Revisitando o Mundo Maior. Isso é sobre o livro O Mundo Maior. Isto é um trabalho, né, que nós realizamos aí com a promoção da USE Intermunicipal de Araçatuba, que é o projeto Revivecer, que inicialmente era para ser só no primeiro semestre de 2014. Mas nós aí, pela aceitação, pelo sucesso que foi esse projeto, foi estendido então para o ano todo. Então agora no segundo semestre, os irmãos aí, os palestrantes estão com material novo, né? Realizaram novos trabalhos e nós estamos aí realizando esse trabalho agora para destacar algo, né? Eu falo sempre algo, alguma parte, uma parte pequena da obra do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. É uma obra extensa, né, Nelson? Como muitas pessoas já sabem, quem ainda não sabe deve conhecer, que é um material realmente de muita valia e de muita importância. O nosso querido irmão,
que continua trabalhando agora no plano espiritual, ele publicou mais de 400 livros. E o que é interessante, esse Revivecer, né, o Vladimir, as obras de Chico Xavier, que muita gente já leu, faz tempo já, né? Não se lembra mais de algumas coisas, outros não entenderam direito alguma coisa, e muitos leram e não se lembram mais, e muita gente, talvez a maioria, não leu, né? Não conhece a obra. Né? Isso, não conhece, principalmente a nova geração, né? O pessoal que está chegando agora na doutrina espírita, e então acaba se perdendo, e é um material que não pode ser perdido. Não pode ser perdido, ele precisa ser realmente, estar sempre em foco. É na atualidade, é uma matéria, é um material muito atual. É um material atual, é do século passado, em termos de editoração, de recebimento do Chico pelos espíritos, mas é um material atual, porque nós ainda não entendemos, não absorvemos tudo isso. Eu disse mesmo na palestra, e eu afirmo aqui com toda certeza, se eu tirasse essa existência agora para estudar as obras do Chico, eu não conseguiria. Eu falo estudar, não é só ler, né? Porque tem uma diferença entre você ler alguma coisa e você estudar. Porque acontece muito isso, né, Vladimir? Acontece muito, eu faço parte do Clube do Livro Espírita da USE aqui de Araçatuba, né? E eu entrego pessoalmente os livros às pessoas e tal, e acontece muito assim, né, da pessoa pegar o livro e ler o livro, né? Se é um romance e tal, tudo bem, né? Sim. Romance, mas se é um livro mais aprofundado, um livro de um pouco mais de estudo e tal, aí a pessoa tem que estudar realmente, não só ler, né? Dependendo do conteúdo que esse livro traz, ele precisa realmente ser estudado. E às vezes, muito mais de uma vez. Precisa ser estudado várias vezes. Então, voltando ao nosso tema, o primeiro livro lançado por Chico foi Parnaso de Além-Túmulo. Como fala o Jô Soares, sem querer te interromper, já te interrompendo, Pois não. Uma coisa que você falou pra gente lá no centro, lá no Benedita Fernandes, Vladimir faz parte lá do nosso grupo mediúnico de estudos, lá do Benedita Fernandes, né, do qual eu faço parte também. O Vladimir é um dos doutrinadores, o outro é o Eurípides, né? E você falou lá uma vez no centro, você já leu a obra completa de André Luiz, esses 13, são 13, né? 13 livros. 13 livros. Você já leu completo e releu mais de uma vez, foi? 7 anos seguidos. 7 anos de trabalho. Quantas vezes você releu? Durante cada ano, período desse ano, eu lia a obra completa. Durante um ano eu lia e relia no outro. A obra completa? Isso. E nós continuamos estudando a obra. Então você leu 7 vezes cada um, então? 7 vezes. Deus do céu, que maravilha. E continuamos estudando. E continua estudando. Então conhece muito bem essa obra, né? É autoridade no assunto para passar para os nossos ouvintes sobre este livro, o Vladimir. Isso. Então o primeiro livro publicado do Chico, psicografado, né, pelo Chico Xavier, foi Parnaso de Além-Túmulo. Ele é de 1932. Ele reúne, esse livro, 56 autores de diversas escolas literárias. E esse livro, apesar de ser o primeiro, ele causou muita polêmica na época, porque o material é um material muito rico, né? Então o pessoal se espantou bastante, mas já foi aquele início assim para causar realmente impacto. Traduz para os nossos ouvintes, aqueles mais simples, um pouco menos estudo, Parnaso de Além-Túmulo. O que significa Parnaso? Ele é uma coletânea de obras desses autores. Então eles escrevem, muitos ali têm poesias, né, poemas, e esse pessoal, eles eram aqueles altos literatos, né, escritores conhecidíssimos, claro, desencarnados, né, que retornaram pela psicografia de Chico Xavier e deixaram então, e nos legaram este material, que ele é uma beleza incrível para a língua portuguesa. Parnaso de Além-Túmulo é o livro. Então, no caso, Parnaso diversos autores. Isso, autor, 56 autores espíritas de diversas escolas literárias. Vários autores de diversas. E aí, então, o importante, o interessante exatamente, é que são estilos diferentes, né, dos escritores. E estão reunidos ali na mesma obra.
estilos diferentes, mas cada obra de cada autor é parecido, quase que idêntico com o autor quando encarnado. Com o autor quando encarnado. E pelo mesmo instrumento mediúnico, Francisco Cândido Xavier. Eu citei aqui em relação a pessoa que tem pouco estudo, mas tem muito jovem também que está na faculdade também, e é palavra diferente, realmente, de pouco uso, né, realmente, Parnaso, tá? Então está explicado. Tá. E múltiplos espíritos, eles utilizaram-se da mediunidade de Chico Xavier, né, mediunidade segura. E nós destacamos de início o mentor de Chico, Emmanuel. Emmanuel também, ele tem uma série de livros, inclusive ele anteriormente, André Luiz, aquela obra, né, aquela série de Emmanuel, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, inclusive ele é anterior à obra de André Luiz, no trabalho de Chico. Então nós temos esse material também que é muito importante. E esses múltiplos espíritos, como nós já falamos, André Luiz, a obra psicografada via Chico, ela será referência do que nós compartilharemos agora. Este livro que nós vamos abordar mais diretamente, No Mundo Maior, ele faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, que essa série é composta de 13 livros. 13 livros que tratam sobre o assunto. Na realidade, a série André Luiz, ela consta de 16 livros. Mas esta série, né, dentro dessa série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, ela tem 13 livros. São 13, né? 13 que vem lá livros. de Nosso Lar para... Né? Nosso Lar até E a Vida Continua. E a Vida Continua. E a Vida Continua. Algum tempo atrás, Nelson, nós estávamos consultando a internet e a gente viu algo interessante. Uma matéria publicada no site IP Science sobre um artigo retirado da revista Brain, que em português quer dizer cérebro. O neurologista britânico Edward Reynolds e o assiriólogo James Skinner Wilson, eles examinam a neurologia e a psiquiatria na Babilônia. Como é que é ser possível? Porque eles tiveram acesso às fontes utilizadas de mais de 4.000 anos de idade. 4.000 anos atrás. Esse material, ele data da primeira dinastia babilônica, que vai de 1894 a 1595 a.C. Esse material, ele foi feito em escrita cuneiforme, ou seja, uma escrita diferente dessa nossa, né, que nós usamos hoje, atualmente, e elas foram registradas, essas matérias, em tabuletas de argila, que são inerentemente duráveis e, por isso, muitos registros sobreviveram. Essas tabuletas de argila, era feita a gravação das letras e depois esse material ele era cozido, né? Ele era colocado num forno e aí esse material ficava duro, né? Ficava sólido. Lembrando aqui os amigos do site, né, que no site vai estar mostrando, né? Não precisa lembrar porque o site vai estar mostrando, mas os amigos da rádio, né, que quiserem acompanhar depois no site, tá? Será postado tudo isso que o Vladimir está falando com as imagens, né, Vladimir? Isso. Você já me enviou as imagens para a gente montar certinho, né? Exatamente. Quem quiser, que está ouvindo agora e quiser acompanhar no site depois, acompanhará com a imagem sobre isso que o Vladimir está dizendo. Isso. Então esses dois estudiosos, consultando estas fontes, né, de há muito tempo atrás, então eles conseguiram algumas novidades aí, entre aspas, para nós, né? Mas só relembrando, quem ainda não se recordou, né, ou quem não estudou o assunto, a Babilônia, ela é uma região, uma civilização antiga, né? E ela fica naquela situação, naquela região ali, onde hoje nós temos o Iraque, a Síria, que, diga-se de conversa, é justamente a região ali que está... Onde está pegando fogo. Pegando fogo. Infelizmente, né? infelizmente. Meu Deus do céu. Fica ali próximo aos rios Tigre e Eufrates,
que é a região chamada do Crescente Fértil. Os pesquisadores, eles encontraram as marcações do seguinte: os babilônios, eles referiam-se à epilepsia e às convulsões como micto. Era o nome que eles conheciam, então, estas duas enfermidades. Os textos preservados identificavam que os babilônios compreendiam que essas enfermidades, epilepsia e convulsões, elas eram provocadas por espíritos ou demônios que invadiam os corpos das pessoas. Então era desta forma que eles identificavam. E também demonstram que os babilônicos, eles eram notáveis observadores e documentalistas das doenças. Nós vamos trazer aqui somente sobre epilepsia e convulsões, mas existem outras informações no material. E a gente, por questão de tempo, não tem como a gente trazer tudo. Mas se alguém se interessar, pode pesquisar nesse site, o IP Science, que vai verificar, o material está lá, né? É muito interessante. A despeito dos babilônios fazerem essa identificação da presença espiritual na questão das doenças, da epilepsia e das convulsões, nós temos mais recentemente que Jesus também nos deixou essa informação. Isso todo mundo vê assim, em filmes e tal, lê, viu falar e tal, mas não para analisar. Isso. Né? Raciocinar sobre o assunto. Exatamente. Em Mateus, no capítulo 9, tem a história lá, tem a ocorrência de um pai que traz um filho obsediado por um espírito mudo e que faz com o menino assim, né, diz o texto: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Então, para quem conhece ou quem não conhece, pode pesquisar também, mas isso aqui é uma crise epilética. Então, nós percebemos que o jovem, que esse menino, ele sofria de crises epiléticas. E aqui já diz, o próprio pai sabia que era uma causa espiritual. E Jesus confirma, ele não desmente da ocorrência. Ele confirma que realmente é espiritual, neste caso deste menino, porque Jesus diz: sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Fazendo então, dando encaminhamento ao espírito desencarnado que provocava essas crises junto ao menino. E aí vem aquela, o demônio, o demônio, daimon, quer dizer espírito, né? Espírito. Não fala se é ruim, ou se é espírito ruim, ou se é bom. Isso, essa espírito, conotação, daimon, demônio, né? Essa conotação do espírito, de forma negativa, ela surgiu tempos depois. Da Idade Média para cá que foi se firmando isto. Mas nessa época não era muito bem isto, não. A ciência atual, ela diz que a causa dessas enfermidades, ela pode ser uma lesão no cérebro, decorrente de uma forte pancada na cabeça, uma infecção, por exemplo, a meningite, aquela questão dos ovos de solitária, que ficam alojados também no cérebro. Pode ser também a causa abuso de bebidas alcoólicas, o abuso de drogas, o uso de drogas, etc. Às vezes, algo que ocorreu antes ou durante o parto que eles não conseguem determinar. A ciência, eu digo, A ciência. A ciência. E tem mais, de 50% a 60% dos casos diagnosticados, não é possível conhecer as causas que deram origem à epilepsia. Então a ciência não consegue determinar a causa. Entramos na questão, então, da parte espiritual. Então nós não estamos afirmando aqui que todas as causas principalmente da epilepsia, é espiritual. Mas existem os dois componentes. E também não queremos dizer aqui, e nem aconselhar ninguém que tem o problema, que passa por essa doença, por essa enfermidade, para que abandone
os seus medicamentos, abandonem o acompanhamento médico. Não é isso. Nós estamos trazendo aqui um conhecimento novo, mas que não deve ser abandonado o que a ciência prega, o que a ciência está trabalhando. Bom, né? é tratar dos dois lados, né? Dos dois lados, exatamente. Isso que é importante. Porque às vezes você trata a parte material com a ciência, né? E você acaba esquecendo a parte espiritual. E a parte espiritual, há muito tempo nós, humanidade, sabemos que também tem um componente espiritual nessas enfermidades. Não só nessa, como em outras também. Mas nós estamos aqui tratando dessas duas, né? Da epilepsia. Então vamos ficar com esta mesmo, que também tem aí o seu elemento espiritual. Entrando basicamente no livro No Mundo Maior, que esse livro apresenta o intercâmbio entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual, o plano material e o plano extrafísico, o plano visível e o plano invisível, né? A classificação que queiram dar aí. E ele mostra o intercâmbio especificamente durante o repouso do corpo material. Ou seja, durante o nosso sono físico, quem dorme basicamente é o nosso corpo. É o corpo que está passando ali por um processo de refazimento, mas o espírito necessariamente ele não está dormindo. E neste livro também são tratados temas muito atuais, como aborto, epilepsia, que é o que nós vamos ver, a esquizofrenia, que também tem uma causa espiritual, o mongolismo. E André Luiz nos ensina sobre a psiquiatria espiritual e a importância do amor como remédio para estas enfermidades. Esta obra, No Mundo Maior, que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ela é de 1947. Essa obra aí, né? Esta obra, No Mundo Maior. 1943, né? No Nosso Lar. Tudo Exatamente. Essa aí é de 47. Isso. Então, entrando basicamente no livro, No Mundo Maior, nós temos lá o capítulo 8, No Santuário da Alma. Nós temos lá o caso de um jovem de nome Marcelo. Esse jovem, inclusive, ele já foi identificado como um personagem real. Como uma pessoa, realmente isso aqui aconteceu. No livro, ele é mais um personagem do livro, né? Mas ele foi identificado como uma pessoa realmente. Isto houve, é veracidade. Marcelo, no caso, ele tem, como quase todos nós, um pretérito, né, um passado intensamente vivido nas paixões e nos excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. É um retrato que nós temos de Marcelo muito próximo de nós. Ele está relatado no livro como uma pessoa que já está num processo de recuperação. Ele está inserido numa família, os pais eram espíritas e existiam outros irmãos, mas os irmãos ainda não haviam se interessado pelo espiritismo. Mas Marcelo, a despeito de ser jovem, ele já estava caminhando junto com os pais no aprendizado, no estudo da doutrina espírita e também, claro, principalmente na vivência dos postulados espíritas. Então ele já estava em recuperação, a despeito do passado, né, que ele ainda guardava. André Luiz, ele chega até a casa de Marcelo com o instrutor Calderaro. Os dois desencarnados, e eles se deparam ali naquele momento. O primeiro momento, a primeira cena que eles veem é o quê? O pai, a mãe e Marcelo sentados à mesa e desenvolvendo o evangelho no lar.
Então eles se deparam com aquela situação, com aquele momento, e é importante, ele relata, né, no livro, é importante que as pessoas estudem o livro, conheçam essa obra, que existiam uma grande quantidade de espíritos que estavam sendo ajudados naquele momento pelo Evangelho no lar que a família de Marcelo estava desenvolvendo. Passado esse momento de reunião familiar, Marcelo foi se deitar, já era noite, e ele foi até o seu quarto e pegou o sono, né? Só que nesse momento ele também, em espírito, ele se desdobra. Enquanto seu corpo físico se encontrava adormecido na cama, Marcelo em espírito desperta. E encontra-se então com o instrutor Calderário e com André Luiz. E Marcelo, ele apresentava no plano agora extrafísico, lembrando que o corpo dele estava dormindo, ele não estava em vigília, Marcelo. Ele se encontra com os dois amigos espirituais e ele apresentava uma profunda lucidez. Estava alegre, esperançoso. É importante a gente destacar a lucidez porque nem todo mundo que desperta no plano espiritual, né, durante o sono físico tem essa lucidez. A maioria de nós ainda não temos essa capacidade. Isso aí é uma questão também de desenvolvimento, de aprimoramento. E Eu também de objetivo, né, Nelson? Pode dizer que nada eu me lembro assim de sonho, então não lembro. Mesmo que não tenha lembrança, Nelson, as pessoas, elas mesmo que não lembrem, a dificuldade de manter-se conscientes no plano espiritual. Há uma dificuldade da pessoa saber, ela se posicionar aonde que ela está naquele momento, o que ela está fazendo ou para onde ela vai. Nós ainda somos muito comandados na realidade, né? Nós estamos nessa situação ainda, mas isso aí é uma questão de aprimoramento. Então, desdobrado Marcelo, ele começa a conversar com os dois espíritos, Calderário e André Luiz. Ele já conhecia Calderário de longo tempo. O André Luiz ele conhece naquele momento, mas como se os dois já se conhecessem há longo tempo. André Luiz fala que sentiu uma atração muito grande por Marcelo naquele momento. E eles estavam ali conversando os três. E em dado momento perceberam a presença de dois vultos sombrios. Mais dois espíritos chegaram, se aproximaram. E Marcelo, nesse momento, empalideceu, levou a mão ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. E desprendendo-se célere de nossos braços, correu desabalado, retomando o corpo. Faz a narração, André Luiz. Então, o Marcelo estava normalmente conversando com os dois, quando ele percebeu a presença desses dois vultos sombrios, ele então entrou em crise epilética. E aí vem o esclarecimento, né, do nosso instrutor Calderário. A simples reaproximação dos inimigos de outra época, que eram esses dois vultos sombrios, inimigos de outra época, alterava-lhe as condições mentais, referindo-se a Marcelo Calderário. Receoso, aflito e busca apressado o corpo físico, que é o que acontece conosco, né, Nelson? Nós que estamos encarnados, quando nós nos desdobramos durante o sono físico e nos colocamos em alguma enrascada no plano espiritual, ou nos vemos em situação difícil, né? Justamente também com presenças não tão agradáveis, a gente corre para o corpo físico, né? Volta para o corpo, que é a nossa proteção. Mas aí eu fico pensando, né? E quando a gente desencarnar, para onde a gente vai correr? Aí não tem mais o corpo físico para a gente correr. Que funciona, acho que muito mais o anjo de guarda, né? Então, eu acho que a gente tem que preparar desde já, né? Claro. A preparação é de agora, para que a gente chegue no plano espiritual desencarnados, não tenhamos que passar por apuros, né? E esses espíritos, então, que se aproximaram, bateram em retirada. E Calderário e André Luiz foram, então, até o quarto, né? Porque eles não estavam conversando no quarto de Marcelo, eles estavam na sala. E foram, então, até onde o corpo físico de Marcelo repousava, que era o quarto de Marcelo.
E lá encontraram Marcelo já de posse do corpo físico e tomado de contorções. Ou seja, ele estava tendo a crise epilética ali naquele momento. E André Luiz questiona Calderaro aquele acontecimento. Pois no caso do jovem Marcelo, ele não se encontrava, diz André Luiz, sob o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. Ou seja, diferentemente do rapaz que Jesus atendeu e dos casos diagnosticados lá na Babilônia, esse caso do Marcelo, ele não estava sob obsessão direta. Foi simplesmente a aproximação dos espíritos que ocasionou a crise epilética. Então André Luiz questiona isto. Olha, o Marcelo estava com a gente aqui, ele não estava, os dois, ou qualquer outra entidade inferior, não estavam obsediando-o. Por que ele, então, entrou em crise? Por que ele teve a crise epilética? E aí nós fomos à questão das lembranças, dos reflexos condicionados. Calderaro salienta. Conservava-se, referindo-se a Marcelo, desafogado dos adversários, dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante, coisa que ele já vinha fazendo. Contudo, o organismo perispirídico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Então algo falava dentro de Marcelo, do seu interior, de situações que viveram, que ele viveu no passado, mas que ainda estavam de forma muito forte, gravadas no seu psiquismo, na sua consciência, no seu organismo perispiritual. E continua então Calderaro explicando. Olha, ao se reaproximar de velhos desafetos, Marcelo, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, ele estava em vias de equilibrar-se integralmente, mas ele ainda não havia consolidado o equilíbrio integral. Sujeita-se, continua Calderaro, sujeita-se aos violentos choques psíquicos com o que as emoções se lhes desvairam, afastando-se da harmonia necessária. E aí nós vimos então o quê? O resultado, que é a crise epilética. E nesse caso, não pela atuação direta de espíritos inferiores, mas a simples aproximação de dois inimigos do passado fizeram com que Marcelo relembrasse aqueles débitos que ele ainda tem com a sua própria consciência. Eu tenho um caso para relatar aqui, inclusive, na minha família, coisa que eu fui testemunha, inclusive, várias vezes, não foi uma vez só não. Meu irmão caçula, ele era criança ainda, né? E ele tinha ataques epiléticos, né? E o meu avô, ele recorria sempre ao meu avô. O meu avô se aposentou no ano em que eu nasci, né? E o meu irmão, o caçula, no caso, meu avô estava sempre presente, né? Porque ele já era aposentado e tal. Ou a minha mãe, né? E meu irmão, ele começava a gritar e começava a dar um ataque epilético e tal. E ele, antes disso, ele tentava correr pro lado do meu avô ou da minha mãe e tal, pedindo socorro, né? Socorro, e dava um ataque epilético nele. E aí minha mãe fazia prece, meu avô fazia prece e tal, coisa, né? E melhorava. Mas depois acontecia, alguns dias depois acontecia novamente. Aí ele teve que tomar remédio, tomar medicamentos, tudo, e logicamente orações, né? Aí depois, de adulto já, ele não tocava no assunto, ele tinha medo de tocar no assunto na época. Depois de adulto já, ele falou para mim que era um espírito que se aproximava dele, tipo assim, num tronco de abacate, aqueles abacate bem antigo, que tudo rajado, tudo trincado, a casca do tronco. Ele falou assim, ele tentou explicar para a gente como é que era o espírito que ele via. E ele conseguiu identificar esse espírito dessa forma. Era um tronco de abacate que vinha correndo, vinha para o meu lado assim, e com um semblante feminino, sabe? O semblante feminino. E foi quantas vezes eu gritava e tal, e dava aquele ataque, eu via a mãe, ele falava, né? Contando para mim, né? Eu via a mãe fazendo oração e colocando a mão no peito daquela criatura, né? Assim, protegendo e fazendo oração e colocando a mão no peito daquela criatura. Quer dizer, era
Mas é isso aí, né, que você estava contando. Exatamente. É interessante que você tem um testemunho real, né? Real, e não foi uma vez só, não. Não foi uma vez só, não. Isso. Hoje, bons anos para cá, ele não teve mais esse problema. Exatamente. Ele superou aquela dificuldade, né? O motivo inicial, ele foi de alguma forma superado. Como o Marcelo também, ele vai superar em algum momento isso, né? Ele ainda vai se reequilibrar mais conforme Calderaro nos coloca no livro. E o que é importante, a gente viu aqui uma civilização antiquíssima que já diagnosticava a influência espiritual provocando uma enfermidade. Nós passamos também Jesus identificando como uma causa espiritual uma enfermidade. A ciência, trouxemos a palavra da ciência também, que não reconhece até o momento, até o presente momento, a influência espiritual na enfermidade. Mas também não conseguem detectar todas as causas. Algumas causas conseguem, outras causas não. A maioria das enfermidades dessa situação não tem a causa definida. Por quê? Vimos que pode ser, com certeza, aí o elemento espiritual. E a gente tem aí o quê? A disputa pelo poder. Nós vamos retornar um pouquinho ao século XVII, na questão da disputa que a igreja iniciou com os cientistas. O caso que nós trouxemos para ilustrar esta disputa foi o nosso querido Galileu Galilei, que sofreu uma perseguição muito grande da igreja, porque ele defendia a teoria do heliocentrismo, contra a teoria que existia até então do geocentrismo. O que é isso? O geocentrismo era quando se acreditava que a Terra era o centro do universo. A Terra ficava parada e o restante do sistema solar, do universo tal, é que se movimentava e a Terra estava fixa no espaço, né? É o geocentrismo. E aí veio Galileu e trouxe a ideia diferente do heliocentrismo, ou seja, que a Terra que se movimentava ao redor do Sol. E isto era contra o pensamento predominante na época, inclusive com a religião, que era preponderante também, né, que dava as cartas naquela situação. E aí Galileu Galilei precisou se retratar, porque ele foi levado à Inquisição. A Inquisição é aquele processo que teve da Igreja Católica, né, para perseguir os hereges, ou seja, todos aqueles que não concordavam com o pensamento da igreja eram considerados hereges e eles eram perseguidos pela Inquisição. E aí a Inquisição tinha lá vários métodos, né, para resolver essa situação. E Galileu então foi levado à presença dos inquisidores e ele precisou aí então se retratar. Mas a verdade continuou, né? A verdade prevaleceu um pouco mais. Por exemplo, o Papa João Paulo II, se não me engano, em 2000, ele precisou reconhecer que a igreja errou com Galileu Galilei. Então, tantos séculos depois, ele veio pedir desculpa em nome da igreja, que ele era o Papa até então, né? Veio pedir desculpa, porque realmente Galileu Galilei não estava errado. Era a igreja, então, que se posicionava daquela forma. E muitos foram para a fogueira por causa disso, né? Isso, muitos e muitos. E aí, André Luiz, ele compreendeu, diante dessas situações que ele viu com Marcelo, com a explicação de Calderaro, a importância de uma psiquiatria com as noções do espírito. Ele viu que é impossível você tratar o psiquismo de uma pessoa sem as noções do espírito. Somente com as concepções da ciência materialista você não consegue. Então ele percebeu isto. Por isso que a gente também trata esse assunto, porque muitas pessoas passam por essas dificuldades. E aí a gente percebe que os espíritos, né, a gente está falando aqui da parte espiritual, os espíritos foram ocultados pela religião e a ciência, perseguida pela religião, resiste mesmo em pesquisá-los. Então nós temos duas vertentes que são contrárias, estão procurando se acertar, né? Mas por enquanto são contrárias. A ciência que resiste em pesquisar os espíritos e a
religião que os ocultou. Os ocultou de várias formas, né? Chama de, como você diz, demônio, anjos, tal, mas a verdadeira essência espiritual, ela não é ensinada nas religiões tradicionais. Então nós temos os dois campos antagônicos, mas que trabalham da mesma forma, contra a parte espiritual. E as pesquisas já realizadas pela ciência são ignoradas. As pesquisas que tratam da questão espiritual, e elas existem, mas a ciência predominante ignora-as e classifica a questão espiritual preconceituosamente como algo mítico, como se isso fosse um mito, como se isso realmente não existisse. Mas vem a doutrina espírita em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e lá nós temos na questão 459 a seguinte pergunta de Allan Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Esta é a pergunta que ele fez. E os espíritos que o assistiam então responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então essa foi a resposta clara, direta e objetiva dos espíritos superiores. Que tanto eles influem, como são praticamente os espíritos que nos dirigem. E aí cabe muito a nós, né? Aceitar, né, a direção de que tipo de espírito, né? Exatamente, nós que vamos desenvolver aí a nossa capacidade espiritual, porque nós somos espíritos também, né? Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos, estamos encarnados. E essa influência, ela ser exercida pelos espíritos, ela depende também da nossa participação ou não, da nossa aceitação ou não, do nosso conhecimento ou não, como estamos vendo aqui, da necessidade do conhecimento dessas questões espirituais. Porque a imposição materialista, como vimos, ela expulsou o elemento espiritual da concepção humana. E o Espiritismo veio justamente para resgatar este elemento que até então existia e ficou perdido. Interessante que no livro Libertação, que também é de autoria de Chico Xavier, da psicografia de Chico, também pelo espírito André Luiz, e também faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, o ministro Flacos, ele diz o seguinte: em determinado ponto, o ministro se refere aos filhos do desespero. Ele diz assim, o ministro Flacos: são desencarnados que organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Aqui também eu creio que não tenha dúvida, que não tenha como ser interpretado ou entendido de outra forma. Ele deixa bem claro, o ministro Flávio: eles, desencarnados, organizam-se em vastas colônias. Ou seja, a organização requer o quê? Hierarquia, planejamento, um objetivo comum, um órgão central dirigente, vamos assim dizer, alguém que comanda, alguém que é comandado. Isso é uma organização. Então a coisa não funciona no plano espiritual aleatoriamente. Existe uma organização, existe uma hierarquia. E eles se reúnem no ódio, na miséria moral, e disputam o quê? A dominação na terra. Eles estão disputando a dominação do planeta Terra. E não é só no plano espiritual. Eles dominam também, eles procuram dominar o quê? O plano físico. E isto tem a ver com o que? A resposta da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. São os espíritos que nos dirigem. Que nos dirigem. Então os espíritos superiores já nos falaram disso. Que nós somos dirigidos pelos espíritos inferiores. Por que espíritos inferiores? Porque os espíritos superiores, eles têm ética.
e eles sabem até onde eles devem ir, sem interferir no livre-arbítrio e na possibilidade de crescimento e de evolução do encarnado. Os espíritos inferiores não têm ética e eles não têm limites. Eles vão que vão. Para atingir os objetivos que eles têm, eles não se preocupam com meios e com a forma de agir. Usam todos os artifícios. Todos os artifícios. Todos os artifícios. E aí o ministro Flacos nos coloca que existe isso. E aí eu trago a questão do livro dos médiuns, que é o segundo livro da codificação kardeciana, né, Nelson? Lá no capítulo 23 da obsessão, existem afirmações, melhor dizendo, que não deixam dúvida que a responsabilidade de socorro a esses irmãos infelizes é nossa, dos encarnados. Capítulo 23 do livro dos médiuns. O título desse capítulo é Da Obsessão. Quem tiver dúvida, estude o livro dos médiuns. É como eu falei, tem uma diferença entre você ler e você estudar. Se você ler, ótimo, você vai ter muito conhecimento. Mas muita coisa vai passar despercebido. Você estudando, você tem uma probabilidade maior de absorver conhecimentos maiores. E lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, diz que a obrigação é nossa de atendimento a esses irmãos infelizes. Nós encarnados, que a gente pensa que são os desencarnados que vão tratar essa questão, que vão atender esses irmãos. Não são, são nós encarnados. E no item 254, nesse mesmo capítulo, no século XVIII, os espíritos responderam ao Kardec que era justamente isso que não era feito. Justamente esse atendimento aos espíritos inferiores que os encarnados não realizavam. E nós estamos fazendo isso? Manter oculta a essência espiritual humana é restringir o desenvolvimento e exercício pleno da mediunidade. E o objetivo é das trevas, porque enquanto eles agirem ocultamente, eles poderão realizar o que eles querem e continuar nos dominando. Daí eu agradeço, né, a prece. Eu agradeço o Vladimir Vitoriano da Silva, excelente, Vladimir, muito bom mesmo, falando aí sobre o livro Mundo Maior, sobre epilepsia, sobre tanto conhecimento que ele tem, né, através das pesquisas, do estudo que ele faz nas obras de André Luiz. Eu deixo então o Vladimir antes aqui, quem ganhou o livro, o escritor... o livro O Escritor, né, uma história de amor, e também o Chá Beneficente de hoje, quem ganhou é Carmen Elizabeth Farias, do bairro São Vicente, né? Carmen Elizabeth Farias, do bairro São Vicente, tem que vir buscar aqui na emissora até às 17, você está aqui até às 18, né, Oswaldo? Até às 18 horas aqui na Rádio Bandeirantes, tá? Vladimir, eu deixo os microfones para suas considerações finais, suas despedidas e fazer uma prece de encerramento para nós. Vem aí o programa Aurélio Rosalino, Eu, Você e a Saudade. Agradecemos por mais essa oportunidade, Nelson, de podermos aqui compartilhar alguma coisa, né, desses conhecimentos, e buscamos sempre incentivar as pessoas também a estudar. Esse material aqui de referência, ele pode ser consultado a qualquer momento. O pessoal da internet tem acesso fácil a isso. O pessoal que está em casa, existem livros aí, esses livros estão sempre à disposição. Ainda são livros que são publicados, né? E a gente encontra fácil isso. É importante que a gente conheça, para que a gente não continue dormindo, não continuemos dormindo e ignorando a parte espiritual. E vamos então, neste momento do encerramento desta oportunidade, elevar os nossos pensamentos agora ao Mestre Maior, de amor, de luz e de verdade. Aquele que teve a incumbência, que recebeu do Pai Maior, de dar forma a este planeta, que por ora nos acolhe e nos dá a oportunidade de crescermos
e evoluirmos. São as bênçãos do Criador para cada um de nós que somos os seus filhos. Agradeçamos por termos o conhecimento, o discernimento e o entendimento. E trabalhemos junto aos irmãos e irmãs, desencarnados e encarnados, que ainda não têm esta oportunidade, que ainda não têm esse discernimento. Trabalhemos junto a eles, para que também um dia possam ter esta oportunidade de despertar para a vida maior. Que Jesus abençoe e ilumine a todos nós. E que assim seja.